Boa tarde, Carlos Eduardo. Hoje só tá a gente, né? Então, vamos lá, né? Na aula. Você tá me ouvindo? Tá bem. Hoje eu queria mostrar um procedimento de fazer o projeto de um tipo de compensador, né? Aí eu tô aqui com o MATLAB também aberto para a gente mostrar. E a gente vai usar também o GeoGebra, que ele ajuda a gente a traçar algumas retas que a gente precisa para fazer o projeto. Facilita bastante a nossa vida, né? Aí eu estou gravando num software externo essa aula de hoje, porque a UFOPA não tem mais tinha um negócio do Google, né, que dava pra gente gravar direto pelo Google Meet, só que não tem mais. Aí agora, aí o pessoal não tá conseguindo mais gravar, né? Aí, mas eu apertei para gravar isso aqui, depois eu vou postar lá no YouTube. E eu já gravei a 21 que faltava também para postar lá. Aí essa aqui é a 22, né? Nessa aula de hoje, como eu estava dizendo, né, se trata do projeto, né? Projeto pelo lugar geométrico das raízes, que é o que a gente discutiu na última vez que a gente teve uma aula online. Aí qual a importância disso aqui, né? Aí o primeiro passo, se a gente tem, por exemplo, um sistema, né? Esse aqui a gente está cansado de mostrar, né? Um sistema em malha fechada, que ele tem, por exemplo, parâmetros variáveis. Por exemplo, a gente tem, eu vou chutar aqui, tem um ganho, e a gente tem aqui S ao quadrado mais BS mais C. Aí digamos que para um dado valor de B e um dado valor de C e um ganho, né, esse ganho aqui, aí a gente tem um comportamento, né? Aí essa aqui é a representação matemática, por exemplo, de um sistema qualquer, tá? Pode ser um motor, pode ser um sistema térmico, pode ser um sistema hidráulico, pode ser um sistema pneumático, não importa, né? A gente só está interessado agora na questão da formulação do problema, né? Que é o seguinte, o primeiro passo, né, para fazer um projeto de um sistema de controle seria, ao verificar como essa planta aqui ela se comporta, se fosse possível, modificar esses parâmetros aqui, B e C, por exemplo, que eles dizem respeito ao comportamento dinâmico do sistema, né? Seria a mesma coisa que mudar as características físicas de um sistema qualquer, né? Aí, só que na maioria das vezes isso aqui não é desejável, né? Porque ou é caro, ou vai gastar muito tempo, né? Ou é inviável mesmo em termos de material e recurso humano para fazer uma alteração num sistema, né? De modo a modificar essa dinâmica. Por exemplo, se fosse um sistema mecânico, modificar elementos como molas, como coeficientes como amortecedores, né? Você teria que mudar a mola, teria que mudar o amortecedor, projetar um novo componente para substituir no sistema mecânico a fim de mudar esses parâmetros que descrevem o sistema físico, né? Aí, por conta disso, a gente cai na questão, né, de que é muito melhor a gente projetar um ganho que a gente pode aplicar nesse sistema. Tá? E como é que pode aplicar? Através de um controlador, né? Seja ele um controlador construindo com componentes como, por exemplo, eletrônicos, tá? Num sistema elétrico, ou isso daí também dá para fazer, por exemplo, com componentes mecânicos também, né? Projetar um conjunto de componentes que vão produzir um ganho adicional nesse sistema. Aí é muito melhor fazer isso. E caso não seja possível também apenas pelo ajuste do ganho, modificar o comportamento de forma a gente ter o que as especificações do projeto pedem, né, em termos das características de como isso daqui responde, aí a gente precisa adicionar polos e zeros. Aí como é que a gente adiciona polos e zeros também? Vai ou adicionar componentes nesse sistema,
como eu dei o exemplo, como por exemplo amplificadores operacionais no circuito, ou através de forma digital, né? Pode ter um sistema embarcado com um microcontrolador, um microprocessador, um CLP que vai implementar uma lei de controle que vai ser baseada numa equaçãozinha. Então, a gente tem aqui, baseado, né, no que a gente viu na questão do lugar geométrico das raízes, sendo que esse aqui é o plano S, isso aqui é a parte real, isso aqui é a parte imaginária. Aí a gente estava estudando na última aula que a gente pode, a partir do que a gente vai adicionando polos e zeros, aí isso aqui vai, esse lugar aqui geométrico das raízes que representa esse sistema, ele muda. Por exemplo, isso aqui seria de um sistema de malha aberta de primeira ordem, só tem um polo, por exemplo, menos P1. Aí se eu adiciono um outro polo aqui, menos P2, aí esse lugar geométrico das raízes muda, né? Então, a gente precisa, a partir dos polos que a gente quer que sejam dominantes, e o que seriam os polos dominantes? É quem está mais perto aqui do eixo imaginário. Por quê? Porque eles são os que vão decair de forma mais lenta em termos da resposta natural do sistema, né? Isso aí é um conceito lá do início do curso, né? Quanto mais longe aqui do eixo imaginário, a parte real de um polo, né? Ele decai mais rápido, aquele termo lá que vai ser, no caso, proporcional a ele, né? E vai ter uma taxa de decaimento se esse sistema é estável, né? E quanto mais longe aqui do eixo imaginário esse polo, né, ele vai ter um termo associado a ele que vai decair mais rápido, né? Então, quem dita, né, a dinâmica do sistema é quem está mais perto aqui do eixo imaginário, né, que são os polos que a gente chama de dinâmica lenta. Então, a gente quer projetar, adicionar polos nessa região, tá? Ou cancelar esses outros polos aqui que estejam próximos, tá? De forma que a gente tenha um comportamento desejável. Né? Então, a gente tem basicamente três tipos de compensadores. A gente tem compensadores de avanço de fase, vamos colocar assim, avanço de fase. A gente tem os compensadores atraso de fase. E a gente tem compensadores de atraso e avanço de fase. Aí como é que isso aqui funciona, né? Dependendo, o melhor exemplo que a gente pode dar para ilustrar isso aqui é com base num circuito. Por exemplo, eu tenho aqui para ilustrar uma rede elétrica, né, que tem característica de avanço de fase. Eu tenho um circuito qualquer, tá? E eu vou aplicar aqui, digamos que aqui é a entrada, tá? E aqui eu tenho dois terminais de saída, tá? E eu aplico uma forma de onda aqui senoidal na entrada, né? Eu tenho aqui um sinal senoidal, qualquer, tá? É um sinal elétrico, né? E na saída, se eu observo uma característica de avanço, que seria, a gente tem um sinal, por exemplo, assim, ó, ele está deslocado para a esquerda, né? Quer dizer que ele começa a variar aqui, ó, isso aqui de forma adiantada. Por exemplo, esse 1/4 de ciclo desse sinalzinho, que eu fiz aqui uma marcação, né? Então, isso aqui significa que está acontecendo um deslocamento de fase nesse circuito, né? Tem um sinal senoidal sendo aplicado na entrada e na saída esse sinal senoidal ele está sendo deslocado horizontalmente. E se ele está adiantado em relação à entrada, então esse circuito ele tem uma característica de avanço de fase, né? Aí onde é que vai aparecer isso? Vai aparecer em circuitos que envolvem componentes que armazenam energia, né? E podem ser circuitos RLC, né? E dependendo dos valores das indutâncias e das capacitâncias desse circuito, aí a gente pode ter uma característica de atraso ou de avanço de fase. Né? Aí o outro exemplo, né, se a gente tem o atraso de fase, a gente tem agora um circuito qualquer, tá?
aqui a gente tem as entradas e as saídas. E agora, como é que fica, né, os nossos sinais? Por exemplo, se é uma tensão, vou só lembrar de marcar aqui VI, V0. E aqui é tempo, tá? Aqui é VI, aqui é V0, seria a entrada e saída, aqui é tempo. Aí no caso do atraso de fase, né, a gente tem um deslocamento agora à direita, né? Ele está atrasado, a saída está atrasada em relação à entrada. Claro que ela não vai começar aqui, né? Ela vai ter aqui um pedacinho aqui do sinal que vai vir também aqui. Isso aqui só é uma representação, né, que a gente poderia ver também no osciloscópio, por exemplo, né? A gente poderia colocar um sinal junto do outro para comparar a diferença de fase, né? Que é esse deslocamento em relação ao eixo vertical, né? E agora a gente tem um sinal atrasado, tá? E esse outro componente aqui que seria atraso e avanço de fase, né? Se apenas o avanço, o sinal está adiantado, o atraso, o sinal está atrasado. Quando é atraso e avanço de fase, o que acontece é o seguinte, é que a gente tem também, por exemplo, um circuito, tá? Só que agora, o que vai acontecer nesse circuito? Agora a gente tem dois sinais diferentes, tá? Para trabalhar. Aqui TT, vou colocar aqui V0, V0, aqui é VI, VI, aqui é T e aqui é T. Aí o que acontece? Se a gente tem um sinal de baixa frequência na entrada, aí esse circuito, né, ele vai produzir um deslocamento que a gente vai ter um sinal atrasado, tá? Em relação ao sinal de entrada. Agora, se eu forneço um sinal de alta frequência, tá? Esse sinal ele vai estar adiantado. Então, para um circuito ter uma característica ao mesmo tempo de atraso e avanço de fase, esse tipo de circuito, né, para frequências baixas do sinal de entrada, ele se comporta como um circuito de atraso de fase. Para frequências altas, mais altas, né, ele se comporta como um circuito de avanço. Tá? Então a gente pode ter esses três tipos de circuitos. Claro que a gente não tem apenas esses três, né? A gente poderia citar uma compensação através apenas de inserir um integrador no nosso sistema, né? Aí o efeito disso aqui seria apenas eliminar o erro de regime estacionário para uma entrada degrau, dependendo, né, se o sistema é do tipo zero, o sistema em malha aberta, né? E poderia ter um ganho aqui também, por exemplo, KS, tá? Aí tentar ajustar ele com base nessa, no caso, compensação integral com ganho, tá? Mas no caso de compensador por avanço de fase, atraso de fase e atraso e avanço de fase, a gente vai adicionar, ó, polos e zeros. A gente vai adicionar polos e zeros junto de um ganho associado que vai ter para esse compensador, tá? Aí, dessa forma, a gente consegue, no caso, projetar, né, um circuito para que ele atenda algumas especificações, né, de projeto, que podem ser fração de amortecimento, frequência natural de oscilação, podem ser questão do máximo sobresinal, tempo de assentamento, tempo de subida, pode ser especificação de erro de regime estacionário, aí depende. Depende do tipo de projeto que se deseja realizar, né? Aí vamos falar agora do... só mais um ponto aqui, ó. Se a gente quer ter uma forma da gente gravar, eu vou desenhar aqui o plano S aqui embaixo. O plano S, aqui é a parte real dos polos, aqui é a parte imaginária, tá? Ó, um compensador, né, um controlador que tem características de uma rede de avanço de fase, o que acontece? Ó, esse aqui é avanço.
o polo ele está à esquerda do zero, tá? E quando a gente tem atraso de fase, ó, atraso, o polo ele está à direita do zero. Aqui a gente tem, se a gente coloca a gente insere num sistema de controle um polo e um zero, sendo que o polo ele está à direita do zero, a gente vai inserir um controlador com característica de atraso. Se a gente coloca aqui um polo e um zero, sendo que o polo está à esquerda do zero, a magnitude do polo é maior do que a do zero, a gente tem características de avanço. Tá? Aí, como é que você demonstra isso aqui? Para estudar isso aqui, você precisa estudar a resposta em frequência de um sistema de controle. Como é que ele responde a diferentes sinais de diferentes frequências. Tá? E inserindo um sinal, por exemplo, o sinal de 60 Hz, por exemplo, o sinal de frequência de tensão da rede elétrica. Aí você, colocando no sistema de controle essa característica aqui, um polo e um zero dessa maneira, você consegue ver que o seu sinal de saída ele vai ser defasado, né, de forma a adiantar esse sinal. Tá? E a mesma coisa acontece agora, é possível verificar, né, matematicamente que se você coloca na sua função de transferência e faz uma análise de como a frequência do sinal é afetada pela planta, pela função de transferência da planta, você consegue observar, né, numericamente que você vai ter um atraso, né, no sinal de saída em relação ao sinal de entrada. Mas aqui, ó, se eu pensar assim, ó, o avanço, o polo está à esquerda, o atraso, o polo está à direita, do zero, né? Avanço, o polo está à esquerda, o atraso, o polo está à direita. E a gente vai inserir um polo e um zero. E se você quiser fazer atraso e avanço de fase? Aí você vai colocar os dois. Você vai colocar dois polos e dois zeros. Sendo que um par vai ter característica de avanço e o outro vai ter característica de atraso e eles vão estar em cascata. Tá? Ou a mesma coisa que dizer que eles vão estar aqui em série. Por exemplo, GC1 e GC2, sendo que um vai fazer o avanço e o outro vai fazer o atraso. Tá? Aí, quando é que pode se fazer uma abordagem para colocar um compensador de avanço e de atraso? Aí vai determinar, por exemplo, se eu não consigo atender a minha especificação de projeto, às vezes, nem apenas só com avanço, nem apenas só com atraso. A gente consegue melhorar ele combinando as duas coisas. A gente consegue melhorar, porque mesmo que a gente consiga satisfazer os requisitos de projeto, a gente pode ter diferentes constantes de erro estático, dependendo do tipo de entrada que é aplicada. Para uma mesma especificação de projeto, a gente tem diversas formas de projetar um sistema de controle. E essas diversas formas vão também resultar, né, em diferentes características, em regime permanente, por exemplo. Então, às vezes a gente consegue melhorar fazendo isso, inserindo um par de polos e um par de zeros para ter característica dos dois. Tá? Mas, nessa aula de hoje, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, antes da gente entrar no exemplo do compensador de avanço de fase, tá? A gente tem dois tipos de compensação. Tipos de compensação. A gente falou, tem aqui em cima, esses aqui são tipos de compensadores, né? E tipos de compensação é a forma que a gente vai ligar ali no sistema. A gente pode ter aqui em série e paralelo, tá? Aí na compensação em série, a gente vai ter aqui, por exemplo, a gente vai inserir o nosso compensador em série aqui com a nossa planta, G de S, tá? E aqui pode ter, deixa eu apagar aqui, pode ter uma função de transferência também que representa um sensor. Esse aqui é a compensação em série, tá? E a compensação em paralelo, o que acontece na compensação em paralelo?
Agora eu tenho uma função de transferência G1S e eu tenho uma realimentação interna. Aqui vai ser G2S, tá? E aqui vai estar o meu compensador, GCS. Ele está em paralelo aqui através, a gente chama em paralelo, né? Mas a gente tem uma realimentação interna. Ou seja, na compensação em paralelo a gente tem duas realimentações, tá? E para fazer ela a gente tem que dividir a planta em duas partes. Então, por conta disso, aqui é paralelo, tá? Muitas vezes é mais fácil a gente começar trabalhando aqui. É mais simples de resolver, tá? Mas o que justifica a gente ter um sistema de controle nesse formato aqui? Onde vai ter a realimentação, uma realimentação interna? É porque às vezes esse cara aqui ele demanda componentes adicionais, tá? Por exemplo, dependendo da planta, né, a gente precisa de amplificar um sinal e ter uma potência maior do que seria se a gente tivesse nesse caso aqui. Então pode ficar mais caro fazer um projeto de controle nesse estilo aqui da esquerda do que na direita, né? Mas na prática, assim, a maioria dos projetos que eu já vi, assim, a maioria trabalha com o que tem na esquerda aqui, em compensação em série, né? Principalmente quando vai se fazer um projeto teórico, né? Mas ainda não tem como aplicar diretamente na prática. Aí a escolha é sempre ir pelo mais simples, né? Mas no caso esse da esquerda, tá? Ele pode necessitar componentes a mais do que esse aqui da direita, porque nesse da esquerda a gente pode precisar de potências maiores para trabalhar com esse controlador, e aqui na direita não. Né? Apesar de que a gente tem um ponto a mais de realimentação, mas o que a gente está falando é em termos de potência dos sinais que vão estar envolvidos, por exemplo, potência elétrica. Tá? E para a gente fazer um projeto de um controlador por avanço de fase, tá? Olha só, uma forma aqui da gente ter um compensador por avanço de fase, ó, é a gente ter um circuito, vou colocar assim, um circuito em amp-ops, tá? Amp, que são amplificadores operacionais, tá? Aí vou fazer aqui o desenho do circuito. É um circuitinho meio grande, mas ele não é difícil de deduzir as equações que governam esse circuito, tá? A gente tem aqui um conjunto, né, de resistores e de capacitores nesse circuitinho, tá? A gente tem aqui no mínimo a gente tem dois amplificadores operacionais. Mas a gente consegue fazer também um circuito RC que tenha características de atraso ou de avanço de fase, sem precisar de amplificador operacional. Mas o bom do amplificador operacional é porque ele fornece isolamento e tem como a gente aplicar ganhos elevados através da utilização deles. Aqui a gente tem a nossa entrada, tá? Eu vou chamar aqui de E, I, S. Aqui a gente tem nossa saída, E0S. E a gente tem aqui no caso os componentes, R1, C1, aqui é C2, aqui é R2, aqui é R3 e aqui é R4. Então esse circuito aqui, tá? Ele no caso ilustra um compensador. E esse compensador ele pode ser tanto de avanço de fase quanto de atraso de fase. Com essa mesma estrutura, o que vai determinar se ele é de avanço de fase, se ele é atraso de fase, são os componentes que estão aqui. Esses componentes desse circuito, tá? E também na prática, ó, essa tensão aqui EIS poderia ser fornecida por um circuitinho comparador com amplificador operacional. Por exemplo, se a gente tivesse um sistema, vou colocar assim, ó, exemplo, sistema de posição, que você mede a posição angular,
por um potenciômetro. Aí, nesse caso, ó, a gente poderia exemplificar, por exemplo, uma antena que ela pode girar, entendeu? Aí a gente pode definir um ângulo através de um potenciômetro. E a gente poderia ter, ó, com dois potenciômetros, um para medir o ângulo de entrada e o outro do ângulo de saída, tá? Sendo que um potenciômetro dá o valor de referência. Aí a gente teria dois sinais de tensão e a gente usaria um circuito comparador para gerar um sinal de erro. E esse sinal de erro, entre essas diferenças de potencial, entraria aqui, tá? E esse sinal aqui, produzido por esse compensador, vai ser enviado para onde? Para um motorzinho, por exemplo, que vai fazer girar uma engrenagem que está conectada nessa antena e vai fazer modificar o ângulo, tá? Para diminuir o erro, né? Isso seria um exemplo, né, de um circuitinho, né, sem ver só esses diagramas de blocos aqui, mas sim pensar em um circuito mesmo que poderia fazer alguma coisa, né, prática mesmo, né, em vez de só matematicamente. É claro que aqui, dependendo do motorzinho, ia precisar de algum drive, por exemplo, de corrente, né, para poder funcionar, porque o amplificador operacional ele poderia não conseguir fornecer no seu terminal de saída aqui a corrente necessária. Então poderia ser preciso de um circuitinho a mais, por exemplo, com base num transistor, por exemplo, para fornecer essa corrente que precisa esse motor, né? Então, aqui, ó, como é que a gente pode fazer aqui nesse circuitinho para deduzir as equações, ó? Primeiro, ó, a primeira parte é a gente pegar e escrever isso aqui tudo no domínio da frequência. Se a gente passar isso aqui para o domínio da frequência, o que acontece é que a gente vai ter aqui, ó, esse capacitância C1 no domínio da frequência vai ser 1 sobre C1S. Essa resistência vai continuar sendo R1. Essa capacitância vai ser 1 sobre C2S e o R2, R3 e R4 continua a mesma coisa no domínio da frequência, né? Tá tudo agora no domínio da frequência, essas capacitâncias. E a gente pode associar agora isso aqui, associar isso aqui também, né? E a gente representar tudo isso aqui em termos de impedância. Se a gente fizer isso, ó, a gente vai ter um outro circuitinho que vai ser assim. A gente vai ter um circuitinho e isso aqui está ligado na entrada não inversora, tá? E agora a gente tem aqui Z1, aqui a Z2, aqui a Z3 e aqui a Z4, sendo que esses Z's aqui são as impedâncias em função da frequência, né? E aqui tem EI de S, aqui é 0 de S, entrada e saída do sinal. Só que agora, ó, o Z3, ó, Z3 vai ser igual a R3. Z4 vai ser igual a R4, porque não muda, né? A gente só tem um componente aqui, não tem nem nada associado. Agora, a gente tem Z1 e Z2 vai ter associação em paralelo, né? Ó, a gente vai ter aqui Z1 vai ser em paralelo R1 com 1 sobre C1S, ó. Sobre R1 mais 1 sobre C1S. Essa aqui vai ser o Z1, né? Então aqui a gente tem, deixa eu ver aqui, tá para descarregar? Deixa eu só pegar, vou ligar o carregador. Ligar o carregador. Tá, então a gente tem Z1, essa impedância Z1 vai ser R1 vezes 1 sobre C1S dividido por R1 mais 1 sobre C1S. Então vai ser R1, 1 sobre C1S, isso aqui sobre R1, C1S mais 1, né?
sobre C1S. Então, eu posso cortar isso aqui com isso aqui. Então, meu Z1 vai ser igual a R1 sobre R1 C1S mais 1. Certo? Esse aqui é o nosso Z1. Tá? E o Z2? Ó, o Z2 vai ser quem agora? Ó, o Z2 vai ser a mesma coisa, só que vai mudar. Onde tem R1 vai ser R2, onde tem C1 vai ser C2. Então aqui vai ser R2 sobre R2C2 S mais 1. Então a gente tem tudo o que a gente precisa para fazer uma função de transferência desse circuito, tá? Ó, nesse caso aqui, aí aqui vem lá no caso, o método da análise pelas tensões de nó, né? Ó, aqui tem uma corrente I1, aqui tem uma corrente I2. Isso aqui é tudo função de S, tá? Aqui a gente tem uma corrente I3 e aqui a gente tem uma corrente I4, tá? Lembrando, se a gente considerar esses amplificadores operacionais ideais, aqui vai ser 0 volts, aqui é 0 volts, aqui é 0 volts e aqui é 0 volts nas entradas inversora e não inversora, né? E a gente tem para o amplificador operacional ideal, I1 vai ser igual a I2, vai ser igual a I2S e I3S vai ser igual a I4S. E quem é I1S? Ó, a gente tem EI de S menos 0 volts dividido por Z1. Isso aqui vai ser igual a Z2. Quem é Z2? É 0 menos... Ó, se eu chamar isso aqui de... Eu vou chamar de E de S. Essa tensão daqui para cá. Ok? Então vai ser menos E de S, que é a tensão de saída aqui desse primeiro amplificador operacional, sobre Z2. Então a gente tem que E de S vai ser igual a menos Z2 sobre Z1 I de S. Sendo que Z2 e Z1 são funções de S, né? Tá? E agora aqui, ó, E3 e E4. Ó, para E3 e E4, ó, a gente tem o seguinte. E3, esse é I3 quer dizer, né? A corrente I3 é S menos 0 sobre Z3. Então é S sobre Z3. Isso aqui vai ser igual a I4. I4 é 0 menos é 0S dividido por Z4. Então a gente tem que E0S vai ser igual a Z4 sobre Z3, menos no caso, né? Menos Z4 sobre Z3 é de S. Ok? Então se a gente quiser relacionar a saída com a entrada, é só a gente substituir esse E de S aqui. Né? Então a gente tem nesse caso E0S vai ser igual a... Ó, esse menos com esse menos vai cancelar, né? Então vai ficar Z4, que é R4, sobre Z3, que é R3, vezes... E agora esse Z2 sobre Z1? Quanto é Z2 sobre Z1? Vamos colocar aqui, ó, Z2 sobre Z1. A gente tem Z2, isso aqui é Z2R2 sobre R2, C2S mais 1, sobre Z1. Z1 é R1 sobre R1 C1S mais 1, tá? Então, isso aqui é R2 sobre R2C2S mais 1, que multiplica R1 C1S mais 1 dividido por R1, né? Tá? Então, isso aqui é Z2 sobre Z1. Então, vamos colocar lá Z2 sobre Z1. Então, a gente tem vezes R2 sobre R1, só arrumando, tá? Ó, eu troquei aqui de lado, tá multiplicando, né? Isso aqui tá entre parênteses, né? Eu posso colocar R2 sobre R1 vezes aqui o que a gente tem R1C1S mais 1 dividido por
R2, C2S, mais 1. Tá? Isso tudo vezes quem? I de S. Ok? Então vejam, ó, aqui a gente tem já uma função de transferência. Né? Aqui é uma função de transferência que relaciona a entrada com a saída. Tá? Agora, vamos fazer agora para arrumar isso aqui. Vamos colocar em evidência o numerador, a gente vai colocar em evidência esse cara aqui, tá? Esse termo, vamos colocar em evidência. E no denominador a gente vai colocar em evidência esse cara aqui. Fazendo isso, a gente vai ter E0S, que é a saída, vai ser R4 vezes R2 vezes R1C1, que multiplica S mais, eu coloquei em evidência, então aqui vai ter que ficar 1 sobre R1C1, tá? Mesma coisa, né? Se eu multiplicar R1C1 pelo que tem nesse parênteses, vai dar a mesma coisa. E aqui no denominador, eu vou ter R3 vezes R1 vezes R2 C2 vezes, a gente tem aqui S mais 1 sobre R2C2. Ó. Então, veja, ó, o que a gente pode cortar aqui? Ó? A gente pode cortar esse R1 com esse R1, a gente pode cortar esse R2 com esse R2, então, e aqui tem o EI de S. Né? Então, a gente vai ter aqui o seguinte, ó, E0S vai ser igual a R4 vezes C1 sobre R3 vezes C2, que multiplica S mais 1 sobre R1C1, dividido por S mais 1 sobre R2C2, tá? Vezes EI de S. Aqui a gente tem a nossa saída, aqui a gente tem a nossa entrada. E agora a gente pode fazer o seguinte, ó, veja, a gente tem um polo, tem um zero e tem um polo. Ó, então, o que vai dizer que se o circuito é de avanço de fase ou atraso de fase? Vai depender aqui da comparação. Ó. Se você tiver R1, ó, isso aqui não ficou legal. Se você tiver R1C1 maior do que R2C2, o que vai acontecer? Se R1C1 é maior do que R2C2, esse valor no numerador vai ser menor, né, do que o que a gente tem aqui o zero vai ser menor do que o polo, né? Ó, porque se eu estou dividindo um valor maior aqui no numerador do que no denominador, estou dividindo 1 sobre R2C2. Só que R1C1 é maior do que R2C2, então a gente vai ter o zero mais próximo do eixo imaginário do que o polo. Tá? Quanto maior o número que eu vou dividir, né, 1 dividido por esse número, tá? Esse resultado vai ser menor. Né? Agora, se o meu R2C2 for maior do que o R1C1, aí a gente inverte, o polo vai estar mais perto do eixo imaginário do que o zero. Então, ó, a gente precisa de dois parâmetros aqui, R1C1 e R2C2. O R1C1 e esses dois caras aqui, em paralelo, não no caso, né, esses quatro, né, esses dois pares de componentes em paralelo, eles que vão definir se o circuito vai ser de atraso ou de avanço de fase. Porque, como eu falei aqui no início, tá? Ó, dependendo da posição do polo e do zero do compensador, a gente tem ou avanço ou atraso. E aqui nesse circuito, com base nesses amplificadores operacionais, dependendo dos valores do resistor e do capacitor, R1C1 e R2C2, aí você modifica se você vai ter atraso ou avanço. Nessa condição, você tem avanço, né? Aí, se você quiser atraso, você vai ter R1C1 tem que ser menor do que R2C2, tá? E só que aqui a gente pode fazer mais uma simplificação, que é o seguinte, para a gente ter, se for sem ser baseado no circuito de amplificador operacional, se a gente quiser implementar num computador digital, isso aqui, a gente não precisa desses valores desses resistor, capacitor e tal. A gente pode agrupar as coisas. Ó.
eu posso pegar esse cara aqui e chamar de KC. Então, agora eu vou ter meu E0 de S vai ser igual a KC vezes, tá? S mais 1 sobre tal. Ó, sendo que eu vou chamar esse cara aqui de tal. Ó. Tal vai ser igual a R1C1. E eu quero ter 3 parâmetros aqui para definir. Três parâmetros. Só que eu quero ter o meu polo em função do zero. Tá? Então aqui eu posso colocar assim, ó, 1 sobre alfa tal. Ok? Porque agora, ó, tanto o meu polo e o meu zero eles vão estar relacionados por uma constante de proporcionalidade alfa. Tá? Então, esse cara aqui, ó, se eu dividir aqui, agora é 0 sobre E de S, saída sobre entrada. Isso aqui, por exemplo, é um GCS, é a função de transferência de um compensador. Se eu tenho essas condições aqui, é de avanço de fase, né? Aí agora a gente vai ter, se é avanço de fase agora vai depender desse alfa, né? Ó, esse alfa vai ter que estar aqui, no caso, esse alfa tem que ser menor do que 1, né? Se o alfa for menor do que 1, aí você vai ter uma característica de avanço de fase, porque você vai ter o polo à esquerda do zero, tá? Aí aqui, só para a gente destacar, né? KC vai ser igual a R4C1 sobre R3C2. Tal vai ser igual a R1C1 que já está. Ó, alfa tal vai ser igual a R2C2. Então, alfa vai ser igual a R2C2 sobre R1C1. Então, a gente tem... Isso aqui é porque essa função desse jeito facilita na hora da gente fazer o projeto. Depois que você faz o projeto, aí você vai e escolhe, por exemplo, você escolhe os resistores R3 e R4, tá? E você vai determinar os outros parâmetros do circuito, se você for implementar isso aqui fisicamente, né? Você pode escolher alguns valores seguindo uma regra, que normalmente com circuito pump-up é bom você trabalhar com resistências na casa dos quiloohms, por exemplo, acima de 5 quiloohms, tá? Porque isso vem lá da aula de circuitos elétricos. Os circuitos com amplificadores operacionais eles podem saturar em relação à tensão e corrente. Então, por conta disso, para evitar que eles saturem em relação à corrente, aí a gente utiliza resistores na casa dos quiloohms ou megaohms, quiloohm para cima, né? Que é para evitar, né? Tentar evitar a questão da saturação. Que se a gente chega na saturação, a gente muda o comportamento dele, tá? Então tá aqui, é esse cara aqui que a gente tem que projetar. E como é que a gente vai projetar isso? Ó, vou colocar aqui um exemplo. Vamos considerar aqui que a gente tenha o seguinte sistema de controle, tá? A gente tem aqui uma planta que é descrita pela seguinte função de transferência de malha aberta, tá? A gente tem aqui, ó, RS, aqui C de S. Esse é o nosso sistema. Digamos que a gente tem como especificação, a gente quer em malha fechada, coeficiente de amortecimento 0,5 e a frequência natural de oscilação de 3 radianos por segundo. Isso aqui vai dar as características de sobressinal, né, e tempo de assentamento. Então, a primeira coisa é a gente ver em malha fechada isso aqui. Em malha fechada, como é que fica, né? Ó, a gente pode jogar... Vamos fazer no MATLAB. Ó, a nossa função de transferência tem um numerador de malha aberta, né? É igual a 10. E o denominador vai ser 1, 1, 0. Tá? Por que 1, 0, o denominador?
tá? Porque a gente vai ter aqui, ó, esse denominador aqui, esse cara aqui, ó, é s ao quadrado mais s, né? Então aqui no MATLAB eu tenho que indicar que é 1 vezes s ao quadrado mais 1 vezes s mais 0 vezes 1, né? Eu tenho que indicar que eu começo no s ao quadrado. Então, agora a gente pode fazer, ó, g vai ser igual a função de transferência tf num DEM. Ó, tá aqui a função de transferência de malha aberta, né? E a gente pode fazer, ó, gmf1, função de transferência em malha fechada 1, vai ser igual a feedback g, e a nossa realimentação é unitária, então é 1. Então tá aqui a nossa função de transferência, ó. Ó, a nossa função de transferência em malha fechada, ó, gmf1 vai ser igual a 10 sobre s ao quadrado mais s mais 10. Tá? Então, a partir disso, ó, a partir daqui da nossa equação característica, a gente tem que, ó, 2 que se ômega n vai ser igual a 1, aqui é 1 vezes s, tá? E ômega n ao quadrado é igual a 10. A gente tem, então, que ômega n é igual a raiz de 10 e que se vai ser 1 dividido por 2 raiz de 10. Então, olha só quanto é que dá aí a fração de amortecimento. A gente tem aqui, ó, em malha fechada é 0,158. E a frequência natural de oscilação é raiz de 10, é 3,16 radiano por segundo. Veja que isso aqui são os dados dessa planta, né? Em malha fechada. E o que acontece aqui, ó? Veja que é baixo, né? Ó, a gente quer aumentar o amortecimento, a gente quer diminuir o sobressinal. Ó, se a gente fizer aqui no MATLAB Step GMF1, ó, a gente tem aqui, ó, praticamente 60%, né, de sobressinal. Ó, vem bater aqui em 1,6, valor de pico para um degrau unitário para essa planta. Né? Então tem um valor alto de sobressinal. E a gente tem a função de transferência de malha aberta, né? Então a gente pode utilizar a funçãozinha aqui do MATLAB, rlocus g. Ó, então tá aqui, ó, o lugar das raízes da nossa função de transferência de malha aberta, né? Que vai, no caso, para a variação de ganho, vai produzir o lugar das raízes em malha fechada, né? Começando nos polos de malha aberta. Então veja, nesse caso aqui, ó, olha, para eu ter um amortecimento 0,5, né, eu tenho que ter polos dominantes, no caso, com parte real e parte imaginária, né? Diferente de zero, a parte imaginária. E vamos ver se a gente consegue, ó, para um amortecimento de 0,5. Ó, se a gente consegue ter, vamos ver aqui, uma frequência natural de oscilação próxima de 3,16, que é o que a gente quer. Veja que aqui ele está indo até 0,6, então não está bom, né? Vamos aumentar isso aqui, ó. A gente coloca a axis, o eixo agora eu vou colocar de menos 10 a 10, tanto para o eixo horizontal quanto vertical. Ó, agora eu modifiquei, ó, vai até 10. Então veja, para eu entrar aqui na parte onde eu tenho amortecimento diferente de 1, veja que vamos colocar em 0,5. Próximo aqui de 0,5, a minha frequência natural de oscilação é 1,02 radiano por segundo. Então eu não consigo satisfazer, né, apenas pelo ajuste do ganho, porque se eu não ligasse para a frequência natural de oscilação, se eu falasse, eu só quero modificar o overshoot, o sobressinal, para que eu tenha um amortecimento igual a 0,5. Veja que está 0,49, overshoot 17% e o ganho 0,104. Aí eu conseguiria só modificar o ganho, mas aqui não é o caso, então eu vou começar trabalhando com um projeto de um compensador por avanço de fase. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um polo e um zero. Tá?
Só que para a gente adicionar o polo e o zero, primeiro a gente tem que fazer o seguinte. Deixa eu abaixar aqui. Primeiro, a gente tem que determinar, ó, a dinâmica dos polos dominantes, ó, desejados. Ó. Dinâmica dos polos dominantes em malha fechada. Ó, pela que a gente tem a equação característica, a gente vai ter 3 polos, por exemplo, tá? Em malha fechada. Aqui a gente vai ter 2 que se ômega n s mais ômega n ao quadrado. Então a gente vai ter s ao quadrado mais 2 que se ômega n vai ser quanto? Quanto é que vai dar? Ó, vai ser 2 vezes 0,5 vezes raiz de 10. Tá? 2 vezes 0,5 vezes raiz de 10. Aqui vai ficar 3,1622. Ah, não. Esse caso aqui, ó, eu quero modificar para 3 radianos, né? Então aqui é 3 radianos, né? Então aqui é 2 vezes 0,5 vezes 3, né? 2 vezes 0,5, a gente tem o próprio 3, mais ômega n ao quadrado, que é 3, aqui é 9. Então, esse cara aqui é a nossa equação característica que representa os polos dominantes, né? Vamos calcular as raízes disso aqui no MATLAB, ó. A gente pode colocar o roots, que é as raízes desse polinômio, que é 1 vezes s ao quadrado mais 3s mais 9. Ó, então a gente tem a dinâmica dos polos dominantes. Vamos colocar lá. A dinâmica dos polos dominantes, ó, S1 e 2, vai ser menos 1,5 mais ou menos J 2,598. Então, a gente quer que lá no lugar geométrico das raízes, ó, veja, em malha aberta a gente tem aqui 0 e menos 1, né? A gente tem um polo aqui 0, o outro polo aqui está em menos 1. Ok? A gente quer adicionar um polo agora, não é aqui, tá? Eu vou marcar aqui só para ter uma referência, menos 1,5. E aqui, por exemplo, aqui é 2,598J. Aqui é a parte real, aqui é a parte imaginária. Então a gente quer que o... Claro, vão ter 2, né? Só que isso aqui, como é simétrico, a gente pode fazer o projeto olhando só para um quadrante do lugar geométrico das raízes, tá? Porque o lugar geométrico das raízes é simétrico, porque as raízes complexas conjugadas, né, é o que a gente tem quando tem parte real e parte imaginária diferente de zero, né? Então, nesse caso, ó, veja, aqui no MATLAB, ó, o nosso polo, o nosso lugar geométrico das raízes, ele é bem aqui, ó. O lugar geométrico das raízes, ele está bem aqui. Tá? Só que a gente quer que o lugar geométrico das raízes ele passe. A gente quer que esse polo esteja incluído no lugar geométrico das raízes. Então a gente tem que adicionar um polo e um zero de modo a fazer com que isso aqui passe o mais próximo possível dele. Tá? Aí como é que a gente vai fazer isso? Né? Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, é o que a gente chama de... Ó, vou colocar aqui, ó, calcular a deficiência angular. Que é o quê? Lembra que da condição de ângulo, tem a condição de ângulo e a condição de módulo. Para que esse ponto faça parte do lugar geométrico das raízes, tá? Se eu pegar e somar todos os ângulos dos polos e zeros,
eu tenho que ter o resultado mais ou menos 180 graus, né? E um múltiplo de 180 graus, só que ímpar, né? Então, o que acontece, né? Como é que você calcula isso? Ó, primeira coisa, você pega a sua função de transferência aqui, ó, de malha aberta, né? Aqui é S mais 1. E você vai avaliar o módulo, eu vou colocar aqui SD, no polo desejado, que é 1,5 mais J, 2,598. Ó, a gente vai calcular, a gente já sabe, ó, isso aqui não passa no lugar geométrico das raízes. Mas isso aqui vai fornecer um ângulo para a gente. E esse ângulo, a partir dele, a gente pode calcular quanto falta em graus para que a gente tenha mais ou menos 180 graus. Tá? Então, o jeito da gente fazer isso aqui sem fazer a conta na mão, vamos fazer aqui no MATLAB. Ó. Veja, eu já tenho aqui, ó, eu posso dizer aqui, por exemplo, SD vai ser ans1. Ó, que é o valor que tinha armazenado na memória da resposta. Ó. Então eu tenho aqui o meu SD, tá? E agora a gente vai pegar o ângulo, tá? Ó, isso aqui é uma grandeza complexa, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, no MATLAB, ó. A gente pega ângulo de 10 dividido por S vezes S mais 1. Aqui sendo que aqui é SD. Só que esse resultado aí dá em radiano, tá? Para você obter em graus, você multiplica, né, por 180 e divide por π. Aí você vai ter em graus, né? Deixa eu apagar isso aqui que está muito feio. Você vai ter aqui em graus. Então, vamos colocar lá no MATLAB. A gente já tem o SD, tá? Então, a gente tem ângulo, vai ser 10 dividido por SD vezes SD mais 1. Isso tudo aqui a gente multiplica por 180 e divide por π. Ó, então, ó, a gente calculou aqui um ângulo, ok? E esse ângulo que a gente calculou é o resultado, né, da gente substituir aqui SD aqui pelo S e calcular a somatória dos ângulos, né? E veja que não deu 180, né? A gente sabe, não faz parte do lugar das raízes. A gente já sabe pelo próprio desenho aqui do lugar das raízes. Ele vai para o infinito numa assíntota vertical em menos meio. Então, quanto falta para o ângulo dar 180 graus? É só a gente subtrair agora. Você pega, ó, 180 menos essa resposta aí, ó. Então, esse cara aqui é a deficiência angular. Ó, então, a gente tem, ó, o ângulo disso aqui, ó. Isso aqui vai ser igual, ó, calculou no MATLAB, deu 139,1066. 139,1066. Então, a deficiência angular vai ser igual a 180 graus menos 139,1066 graus. Então, a deficiência angular vai ser igual a 40,8934 graus. Então, a gente precisa adicionar um polo e um zero, de modo a gente ter, no caso, o valor do polo dividido pelo valor do zero, em questão em ângulo, quando a gente substitui isso aqui, a gente tem que ter essa contribuição para que a gente tenha 180 graus. Aí é agora que entra para a gente o GeoGebra, tá? Porque é o primeiro passo, ó. O segundo, isso é um método, tá? O segundo passo, ó, é o seguinte, ó, traçar
uma reta horizontal no polo desejado, tá? E uma reta entre o polo desejado, dominante, né? E a origem, que é parte real 0, parte imaginária 0. Aí você vai fazer o quê? Calcule a bissetriz. Bissetriz entre as duas retas, tá? E depois de calcular a bissetriz, você vai rotacione, tá? Bissetriz mais ou menos a deficiência angular. Se eu chamar essa deficiência angular aqui de φ, mais ou menos φ sobre 2. Aí o ponto, tá? Os pontos de passagem com o eixo real são os polos e zeros. Aí fazendo à mão isso aqui é chato, né? Porque para calcular a bissetriz, aí depois rotacionar ela, aí depois calcular onde que vai cruzar no eixo, o eixo real, né? Então é chato. Para fazer isso aqui a gente pode fazer utilizando o GeoGebra, tá? Ó, aqui no GeoGebra, aí vamos colocar aqui no GeoGebra, ó, o que esse procedimento ele pede? Eu traço uma reta horizontal no polo desejado e uma reta entre o polo desejado e a origem. Tá? Então, ó, o meu polo desejado ele é aqui menos 1,5 e 2,598. Né? Então, vamos colocar aqui ó, um ponto. Ó. Eu vou colocar ele em um lugar qualquer e a gente vai editar aqui o valor dele. Ó, é menos 1,5 e aqui é 2,598, certo? 2,598. Tá aqui o polo desejado. Então, aí eu preciso de duas retas. Uma que vem daqui para a origem. Esse aqui tá errado, tá? Vamos traçar aqui uma reta, né? Ó, tá aqui uma reta. Um jeito melhor da gente fazer isso é a gente pegar, ó, vamos ir fazer a horizontal e depois a que vai para a origem. Ó. Eu vou pegar uma reta aqui que vem daqui para cá e uma que vem daqui para cá. Pronto. Tá aí as minhas duas retas. Ó, uma horizontal aqui no polo e a outra que vai aqui do polo passando pela origem. E agora aqui no GeoGebra a gente consegue pegar a bissetriz aqui, ó, angle bisector. Ó, então, ó, seleciona aqui, ó, esse ponto. Peraí, deixa eu ver aqui, cadê? Two lines. Não, não é esse aqui, sai, tá errado. Tá? ABC. Vamos pegar aqui, ó. A gente seleciona duas retas, ó, reta 1 e reta 2. Ó, pronto. Ó, isso aqui vai pegar as bissetrizes entre essas duas retas, mas a gente está interessado em quem é que vai cruzar o eixo real. Então a gente vai olhar para esse segmento aqui, ó, A, e vai indo até menos 3. Ó. Se eu colocar um pontinho aqui, ó, a gente vai ter uma interseção no ponto D, ó, é o ponto menos 3 e 0. Então, esse ponto aqui que vai do polo desejado até menos 3 e 0 é a bissetriz, que a gente está interessado. E é ela que a gente vai fazer o segundo ponto. Ó, rotacione a bissetriz mais ou menos φ sobre 2, que é a metade disso aqui, ó, 40,8934. Ó, vamos pegar isso aqui e dividir por 2, dá 20,4467. Então, lá no GeoGebra, a gente vai rotacionar também, 20,4467.
Ó, vamos ver aqui como é que faz para rotacionar isso aqui. Tá aqui, ó. Rotate around a point. Ó, então eu vou rotacionar o ponto D, que é essa reta em torno do A. Que é, quanto é que é mesmo? É 20,4467. Ó, 20,4467. Tá, deixa eu ver, ó. Não, isso aqui não tá legal. Tenho que rotacionar a reta, né? Ó, rotate around a point. Ó, vou pegar essa reta em torno desse ponto, né? Que é 20,4467. Ó, pronto, ó. Rotacionei. E agora eu vou rotacionar de novo essa reta aqui da bissetriz em torno do polo. 20,4467, só que no outro sentido. Ó, então, vamos marcar os dois pontinhos, ó. Tem o ponto E e o ponto F. Então, esses dois caras aqui é o polo e o zero, lembra? O F e o E. Ó, eu peguei, eu tracei a reta horizontal para o polo, tracei uma reta do polo para a origem, obtive a bissetriz entre as duas retas que cruzam o eixo real, rotacionei ela metade da deficiência angular num sentido e no outro, e essas retas que cruzam o eixo real são os polos, são o polo e o zero do compensador. Então veja, quem é que vai ser o polo? É quem está à esquerda, né, do zero. É o avanço de fase, né? O polo está à esquerda do zero. Então veja, ó, o meu compensador, ó, nesse caso, vamos colocar aqui, ó, projeto. O meu compensador que eu acabei de calcular, ele é um KC que multiplica S mais. Tem aqui, vou colocar aqui PD sobre. Não, PD não. Eu vou colocar S sobre ZD, S mais ZD sobre S mais PD. Então eu já obtive o zero e já obtive o polo. Né? O meu polo é menos 4,65, então aqui é 4,65. O meu zero é 1,94, então aqui é 1,94. Então aqui eu já tenho o polo e o zero para satisfazer a condição angular, tá? E agora falta calcular quem? Falta calcular o ganho. Falta calcular o ganho KC. Então vamos lá, para calcular o ganho KC, a gente vai fazer o seguinte, ó. Com o compensador, como é que vai ficar o nosso sistema? Ó, o nosso sistema agora, ele está assim, ó, KC S mais 1,94 sobre S mais 4,65. Aqui é KC, né? A nossa planta é 10 sobre S, S mais 1. Aqui é C de S. Aqui é R de S. Então falta só calcular o KC, né? Para a condição de módulo, ó, isso aqui está em cascata, né? Então a gente vai ter na condição de módulo KC que multiplica S mais 1,94 sobre S mais 4,65 que multiplica 10 sobre S, S mais 1. Isso aqui tem que ser igual a 1. Ou seja, KC tem que ser igual, tá? Ao módulo de quanto aqui? Vai ser S, S mais 1, S mais 4,65 dividido por 10, S mais 1,94. Considerando aqui S igual a SD, que é o polo desejado lá, que a gente tem. Que é SD igual a menos 1,5 mais... A gente só precisa usar um dos dois, né? Mais J 2,59. 598.
Então, se a gente substituir isso aqui, a gente calcula agora KC, o valor do ganho. Então, vamos lá fazer aqui no MATLAB. Ó, SD ainda está aqui, né? Então, vamos lá. KC, ó, não tem ainda. Então, KC vai ser igual. Aqui, para calcular o módulo, é ABS, valor absoluto. Valor absoluto do quê? Quem aqui, para não ficar muito grande, vamos colocar assim, ó, numerador. Numerador vai ser igual a isso aqui. S mais 1, S mais 4,65. Tá? Que vai ser o SD, né? SD que multiplica SD mais 1, que multiplica SD mais 4,65. O denominador vai ser igual a 10, aqui S mais 1,94. Tá? 10 vezes SD mais 1,94. E agora a gente faz o valor absoluto do numerador dividido pelo denominador. Ó, então é 1,229, 1,3, né? Aproximadamente aqui, ó. Então a gente calculou aqui, ó, o KC aproximadamente 1,3. Tá? Então, veja, para fazer esse projeto, com o auxílio do GeoGebra, ele ajuda bastante do que a gente ficar fazendo um monte de conta na mão e ainda ter, ainda poder errar, né? Aqui ele dá pra gente certinho. E usando o MATLAB também, né? A gente tem uma outra ferramenta no MATLAB, mas aí eu queria fazer primeiro, né? É aqui de forma gráfica, né? A gente determinou de forma gráfica o polo e o zero. Então vamos colocar lá, ó. Esse aqui, KC, vai ser igual a ANS, tá? O meu GC, ó, a futura transferência do controlador vai ser TF1. O meu zero é 1,94. Né? Então vamos inserir aqui, ó, 1,94. Aqui é 4,65 o polo, né? Aí agora a gente vai ter, ó, só que tem que multiplicar pelo ganho, né? GC vai ser igual a KC vezes GC. Tá? Então agora a gente pode fazer GMA vai ser igual a séries, tá em série GC e G, tá? Que é isso aqui, ó, tá em série GC e G. São transferência de malha aberta. E agora a gente vai fazer função de transferência em malha fechada a 2, vai ser feedback GMA com alimentação unitária. Então, vamos comparar agora, ó, step GMF1. Ok? Ó, tá aqui. Essa é a resposta ao degrau para a função de transferência não compensada. Vou apertar aqui para segurar o gráfico, hold on. E agora eu vou fazer step GMF2. Olha só. Aí veja aqui, ó, o sistema compensado, ó, ele diminuiu aqui o overshoot, né? Mas veja que talvez aqui o overshoot passou um pouquinho da especificação, porque de qualquer jeito a gente tem o que acontece? A gente tem no caso um polo a mais que está influenciando na dinâmica, né? Não deu certinho. No caso, o nossa aqui deveria dar, por exemplo, próximo de 16, 1.16, deu 1.26, deu um pouco acima, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar diminuir um pouquinho o ganho, tá? Ó, vamos tentar diminuir um pouquinho o ganho. Primeiro, GC, ó, é isso aqui, ó. A gente pode colocar GMA aqui, ó, sem o ganho, para a gente fazer o lugar geométrico das raízes para um ganho variável. Agora eu vou fazer o RLocus GMA. Ó, olha como modificou agora o nosso lugar geométrico das raízes. Ó. Agora a gente já pode passar pelo 0,5. Então vamos ver se tem algum valor mais perto daquilo. 0,5 de fração de amortecimento é subindo.
Aqui, ó, 0,49. Ó. Com 0,49 a frequência é 3,12. Não dá certinho 3 radianos, né? Mas o ganho é 1,3, ó. O ganho é 1,3. Então, ó, com 1,3 o overshoot é 17,1. Então vamos lá colocar, ó, KC vai ser 1,3. KC é 1,3. GC vai ser KC vezes GC. GMA vai ser isso. GMF2. Isso aqui. Step GMF2, ó. Ó, a gente ainda tem, né? Ainda tem. Tá muito próximo, né? No caso, 1. Mesmo com 1.3, ó, a gente não bateu certinho o valor da fração de amortecimento, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, veja que no RLocus, com o meu GC, tá aqui. Pode acontecer o seguinte também, a gente pode ter uma questão da aproximação do número de casas decimais aqui no MATLAB, tá? GMA vai ser série GC e G, tá? E agora a gente faz o RLocus, tá? Vamos ver, se a gente aumenta, ó, quanto maior o ganho, diminui a fração de amortecimento, né? Então a gente tem que pegar o seguinte, ó. Ó, se eu tô aqui é 1.3, eu estou diminuindo o ganho, eu estou aumentando a fração de amortecimento, tá? Diminuindo o ganho. Então vamos diminuir um pouquinho o ganho. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar, em vez de a gente colocou aqui o KC, 1.3. Então vamos colocar 1.1 para ver o resultado. Ó. GC vai ser igual a 1.1 vezes GC. Então a gente vai ter agora GMA, isso aqui, GMF2, e a gente pode ver o comportamento. Continua. Esse aqui talvez seja, essa questão desse overshoot seja a respeito do zero que a gente tem, tá? O zero ele também vai influenciar, né, no comportamento do nosso sobressinal, tá? Então veja, mesmo eu modificando, ao diminuir um pouco o ganho, mas a minha amplitude diminuiu um pouquinho também, ó. Tava 1.27, diminuiu para 1.25, né? Mas se eu ficar modificando o ganho assim, o que acontece é que eu mudo também a frequência natural de oscilação, né? Isso aqui é refinamento, né? Ó, a gente chegou... se a gente não fizesse aquilo e fosse fazendo a tentativa e erro, posicionar polo, zero e ganho, a gente teria muito mais trabalho, né? Agora a gente tem um valor aproximado, né? Um valor próximo dali. Uma outra alternativa que a gente poderia fazer era o seguinte, tá? A partir do nosso esse lugar das raízes original, o que a gente podia fazer? A gente podia pegar e jogar logo um zero bem aqui, tá? A gente poderia dizer, ó, eu quero que o meu zero, o meu ZD aqui, ó, S mais ZD, seria KC, S mais ZD, S mais PD. Eu quero que o meu ZD seja igual a menos 1, porque eu quero cancelar esse zero com esse polo. Eu poderia fazer isso também. Aí agora eu já teria o valor do zero. Aí eu calculo a deficiência angular para o polo, para calcular o polo, tá? E depois calculo o ganho, entendeu? Eu posso fazer isso aqui também, tá? Mas eu não vou fazer isso aqui agora para a gente não se alongar muito, tá? É outro método. A gente poderia escolher logo, a gente poderia escolher um zero de modo a cancelar esse polo em menos 1, tá? E assim, tem N maneiras, né, de posicionar isso aí, né? Então, esse aqui eu mostrei, né, um procedimento aqui para a gente fazer o projeto de um compensador por avanço de fase. Ó, não bateu certinho o valor do nosso coeficiente aqui na nossa fração de amortecimento, não vai bater certinho 0,5.
Porém, a gente conseguiu reduzir bastante, né? Comparando com o sem o compensador, a gente reduziu bastante o sobressinal e modificou também o tempo de assentamento, né? A gente melhorou a performance do sistema, tá? Aí, da feita que a gente tem esse projeto, a gente pode fazer um pouquinho de ajuste de ganho para, por exemplo, modificar o, o sobressinal, né? Tá? Então, acho que por hoje a gente pode ficar por aqui, tá? Vou apertar aqui para parar de